Olá, alunos! Hoje a nossa aula é de História. Eu vou falar para vocês sobre o primeiro reinado, página 70 do livro. Vamos lá? Então vamos lá. O período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I é conhecido como Primeiro Reinado. Ele durou de 1822 a 1831. Após a declaração da independência do Brasil, muitas questões não haviam sido resolvidas. Além do combate na Bahia, as províncias do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará não aceitaram a independência do Brasil. Assim, muitos conflitos ocorreram nos primeiros anos do Brasil independente ou após a independência do Brasil. Então vamos lá, que aos pouquinhos a gente vai vendo cada parte aí dessa história. Agora a gente vai falar sobre a Constituição de 1824. Então veja, Dom Pedro governou a partir de 1822. Então, 2 anos depois que ele governou, foi feita a primeira Constituição brasileira, que foi em 1824. Logo após assumir o poder, Dom Pedro convocou um grupo de políticos para formar uma Assembleia Constituinte, ou seja, um conjunto de pessoas responsáveis por elaborar a primeira Constituição do Brasil. O que seria a Constituição? É um conjunto de leis de uma nação, de um país, e nela estão os direitos e os deveres da população e dos governantes, tá? Então, todo país tem uma Constituição, né? Nós aqui temos a Constituição brasileira. Essa Constituição, ela serve para colocar deveres e direitos aos cidadãos e aos governantes. Então, é como se ela colocasse uma ordem no país. Então, lá em 1824, logo 2 anos depois de Dom Pedro ter assumido, né, o governo, vários políticos se reuniram, né? Essa reunião de políticos chama-se Assembleia, para fazer essa Constituição. Porém, né, nós estamos agora, veja, em 2020, isso foi em 1824. Então, naquela época não era muito fácil fazer essa Constituição, esse conjunto de leis que rege um país, tá? A tarefa, estou na página 71. A tarefa de elaborar a primeira Constituição não era nada fácil, pois cada político, membro dessa Assembleia, procurava defender os interesses da sua região. Então, cada um queria defender o seu interesse, colocar as suas leis que beneficiavam aquele lugar, aquele povo. Com isso, as conversas seguiam, mas sem que houvesse uma solução. Assim, em novembro de 1823, o imperador dissolveu a Assembleia e convocou um outro grupo de pessoas da sua confiança para escrever essa Constituição. Então, veja, não foi fácil fazer e não é fácil fazer. Tanto que teve uma tentativa, depois na segunda tentativa é que eles conseguiram, tá? Então, em 25 de março, finalmente, de 1824, foi publicada a Constituição outorgada por Dom Pedro, ou seja, imposta por ele, porque ele não era o governante do país no momento. Esse ato do imperador desagradou a vários brasileiros, pois dava muito privilégio e poder a ele. Então, veja, como eu disse, todo país tem a sua Constituição, né? Então, hoje nós temos aí essa Constituição e ela põe uma ordem no país. Então, eu sei quais são os meus direitos, eu sei quais são os meus deveres, e caso os meus deveres não sejam cumpridos, né, os deveres dos cidadãos num país
não forem cumpridos, o que pode ocorrer? Pode ter uma prisão de 2 anos, de 10 anos, ou uma prisão perpétua, que é para o resto da vida do cidadão. Então, veja, para cada dever aí não cumprido do cidadão, tem também uma punição. Então, se não houvesse a Constituição, o país seria uma bagunça. Os países seriam uma bagunça. Então, eu podia pegar o meu carro aí, por exemplo, sair que nem uma louca na rua, atropelar aí um monte de gente, bater com o carro, fazer um monte de coisa errada e ficaria por isso mesmo, né? Então, a Constituição, ela vem trazer as leis, ela vem trazer os deveres, mas também os direitos, né, dos cidadãos. E a partir do momento que a gente cumpre, o país, ele tem uma ordem, né? E as pessoas também, né, vão viver de forma, né, apropriada segundo essas leis e esses deveres que estão na Constituição. Então, a Constituição serve para quê? Assegurar a ordem de um país, garantir a paz entre os cidadãos. Porque vamos pegar o exemplo aí, o exemplo bobo do carro, né? Se eu sei que eu não posso sair e batendo com o meu carro, atropelando pessoas, que eu vou ser punida, então eu já, né, procuro dirigir de forma correta e segura. E assim as outras pessoas também. Então veja, a lei, ela garante a ordem. A lei, ela garante a paz entre as pessoas. E ela promove também a justiça na sociedade. Então, a partir do momento que eu saio dessa lei, eu vou ser punida com a justiça da lei, conforme a lei, tá? Então, lá em 1824, já foi feita aí a primeira Constituição. Ela ficou para sempre? Não, ela não ficou para sempre. Por quê? Porque Dom Pedro, naquela época, fez uma Constituição que beneficiava mais a ele, dando muitos poderes a ele. E isso, naquela época, começou a gerar muitos conflitos, muita guerra entre o povo, né? Ele começou a ser visto como um governante não tão bom quanto se era esperado, e isso gerou um monte de outras coisas que a gente vai ver mais para frente. É claro que essa Constituição de 1824 não é a que vigora hoje, né? Hoje a gente tem uma outra Constituição que foi sendo feita e reformulada durante os anos, com o passar dos anos e conforme o mundo foi também se modernizando, ok? Então, até já já. Em outro vídeo nós vamos ver o que aconteceu depois disso. Um beijo para vocês e até já já.